Na verdade, para vocês não tem revisão, né? Os tipos de tensões. A gente já viu alguns, tá? Mas esse daqui é novo, a tensão de cisalhamento e o estado geral de tensão. Tá? Na verdade, aqui eu dou essa aula lá em resistência 1, mas vamos revisar aqui. Então, a gente viu esses dois primeiros aqui, ó. Em resumo, a gente tem 4 tipos de esforços solicitantes, que geram 2 tipos de tensões. Tá? O esforço normal e o momento fletor foi o que a gente viu até agora, tá bom? Esses dois são pares, né, que geram tensões normais na peça, que a gente já viu que é de tração e de compressão. Tá? Então, o esforço normal é quando eu tenho boa noite, cargas axiais, né, paralelas ao eixo da peça e gera tensões de tração e de compressão, né, alongando ou encurtando a peça. Beleza? Então, para calcular o esforço normal, o médio a gente já viu, né, que a gente faz uma seção lá na peça e equilibra, certo? Equilibra o esforço externo com o esforço interno, certo? Que é a resultante. Então, se eu pegar um elemento lá, vai ter um ΔA e uma forçazinha, né? Um ΔP, digamos assim, um diferencial. Se eu integrar, vai me dar a tensão normal média, né? Força sobre área. Tudo isso aí a gente já viu. Tá? O momento fletor também gera esse tipo de tensão, porém não é uma tensão média. A gente já viu que é uma tensão variável, né, que varia linearmente com a altura da seção, né? Ele acontece quando eu tenho um momento aplicado ou quando eu tenho cargas perpendiculares ao eixo, né, que também gera isso. Tá bom? Tração, nesse caso aqui do momento positivo, do momento fletor positivo, gera compressão em cima e tração embaixo, certo? Tem também nossa linha neutra aqui, né? Então aqui a gente vê aqui compressão em cima e tração embaixo, momento positivo. Todos esses dois esforços solicitantes, que são esforços que o material internamente, né, tem que suportar, tanto o momento fletor como o esforço normal, tá? Aqui, eles são esforços internos, gerados obviamente por cargas externas, tá? E todos eles geram tensões normais, que é aquela que tende a tracionar ou comprimir o corpo, beleza? Então aqui a gente já viu isso aqui. Você pode ter um problema e dividir ele, né? As forças axiais, né, normais ao eixo, aliás, perpendiculares ao eixo. Você pode dividir esse problema em 2 partes. Um para o esforço das forças axiais, que vai dar um esforço normal, tá? E também para o momento fletor. No caso das forças axiais, o esforço normal, a tensão normal é uma tensão média. A gente já viu nas aulas anteriores. E no momento fletor é variável linearmente, acima da linha neutra, né? Nesse caso aqui é compressão, abaixo da linha neutra é tração. E o resultante é somar os dois, né? Ponto a ponto. Então a gente viu isso. No ponto C, devido à tensão, né, ao carregamento normal, a gente tem aqui uma compressão de 1,32, devido ao momento fletor, uma compressão de 63,15, somando os dois, vai dar ali aproximadamente um resultante de 64,5. Então a gente fez isso. Isso são tensões normais, tá? Que é para a letra, essa letra, sigma. Beleza? Letra sigma. O outro tipo de tensão, os outros dois, tá? São, vou voltar para a primeira página, né? São os outros 2 esforços internos que a gente tem, que é o esforço cortante, geralmente o símbolo é V, tá? E o momento torsor,
Tá? Esses dois esforços geram tensões de cisalhamento na peça. Aí a gente vai estudar agora essa tensão de cisalhamento. O que seria essa tensão de cisalhamento? Vamos voltar aqui. Primeiro a gente vai falar do esforço cortante e depois do torsor. Tá? O cortante, ele é o esforço gerado pela atuação das ações que agem também perpendicular. Tá? O mesmo do momento fletor. Então, quando eu tenho cargas perpendiculares, eu gero tanto o momento fletor como o esforço cortante. Tá? Então eu tenho a minha peça aqui, vou fazer aqui, né? Eu estou gerando aqui um momento fletor, tende a girar a seção, só que eu também tenho um esforço cortante que é o que a gente vai ver aqui agora. O esforço cortante é isso aqui, ó. Se vocês se lembrarem, deixa eu só ir aí fazer aqui rapidinho, fazer com o piloto preto. Se vocês se lembrarem, quando a gente tinha o esforço normal, né? Era assim, né? Eu tinha uma carga F, né? E aí o que a gente fazia? A gente fazia uma seção, faz conta que já é a seção, né? A gente cortava e aqui surgiu o esforço normal N para equilibrar. O que a gente fazia para achar esse esforço? A gente usava o somatório de forças em X igual a zero. Não era isso? Essa é a carga externa e essa é o esforço interno, né? Que seria entre as partículas naquela seção. Isso dava para a gente uma tensão normal média, tá? Que era N sobre a área da seção transversal. Beleza. No momento fletor, a gente tinha, mesma forma, uma seção aqui, tá? As forças poderiam ser perpendiculares, distribuídas, né? Ou pontual, poderia ser também um momento aplicado lá em cima, enfim, tá? A gente viu mais dessa forma, tá? Lá em teorias das estruturas vocês vão ver mais essas cargas aplicadas. Então a gente fazia uma seção aqui, tá? Tem os apoios aqui, tá, galera? A gente sabe, tem os apoios, tá? E aí vai. E aqui, o que surgia? A gente fazia um momento, né, M, né, e para a gente achar esse esforço resultante, a gente fazia o somatório de momentos nesse ponto aqui, né, sei lá, ponto B. Somatório de momentos em B, eu fiz força, somatório de momentos em B igual a zero, e a gente achava o valor de M. Foi isso que a gente fez, tá, nas aulas passadas. Que também dá uma tensão média, que é M, Y sobre I, que é a inércia. Beleza, menos, né? Eu sempre esqueço esse menos porque eu não uso ele na prática. Eu vejo qual que está sendo tracionado e qual que está sendo concluído. Falta, para essa análise aqui, uma terceira equação de equilíbrio. Qual é ela? Qual é ela, gente? Isso, mas eu fiz somatório de forças em X igual a zero, né? Somatório de forças em Y igual a zero. Beleza? Então, do mesmo jeito que as partículas elas não podem estar se movendo assim, elas não podem estar girando, elas também não podem estar para cima e para baixo, né? Então, o somatório entre elas tem que ser igual a zero. Então, eu posso supor aqui, tá? Um sentido positivo, eu vou botar até aqui para baixo. Esse é o V. Que foi? Eu bati no pé. Não tem nada não. Vou descer. Não tem problema não, pode ficar tranquilo. Deixa eu só ver aqui em que. Só o ângulo aqui. Não tem problema não. O campo de visão é grande aí. Então galera, esse esforço aqui, ó, eu vou aplicar a mesma coisa na minha seção e de lá para cá fazer o somatório, tá? Então, na imagem ali vocês veem o sentido físico aí do esforço
né, cortante, beleza? O que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, isso aqui pode ser uma força aplicada e do outro lado eu terei essa seção que eu fiz aqui, certo? É onde eu estou fazendo esse somatório de forças em X e ele tem que ser zero. Então, em um lado da seção a força vai estar para cima e a outra a força vai estar para baixo, ou vice-versa. É um equilíbrio, né? Quando era de compressão, o outro tinha que estar do lado oposto, né? Aliás, em X, né? O momento a mesma coisa, se eu tenho um giro para um lado, eu vou ter um giro para o outro. Aqui a mesma coisa, se o meu elemento antes da seção tem uma força subindo, depois da seção tem que ter um para baixo. Lembrando que esse é o esforço gerado por uma carga externa e o outro é uma carga interna de equilíbrio. Tá? Então, o cisalhamento dá a ideia de corte, beleza? Eu tento cortar nesse sentido, ó. Eu tento cortar assim, ó, tá? Ou assim, né? Então eu tinha assim e agora eu tenho assim, beleza? Então esse esforço aqui, tá, a gente chama de esforço cortante, certo? E ele aparece em praticamente todas as estruturas que a gente tem, tá? Basta ter cargas perpendiculares aí, tá? Que isso vai acontecer, tá? Então o esforço cortante, ó, tá aqui, ele tende, deixa eu ver se eu fechar a questão. O esforço cortante, ele gera uma tensão de cisalhamento, tá? A tensão, a que a gente chama, tem uma tensão de cisalhamento transversal e tem uma longitudinal. Vamos primeiro para essa tensão de cisalhamento transversal. Então tá vendo? Eu tenho uma viga aqui e eu tenho uma viga de seção retangular. Deixa eu ver se estou em imagem melhor. Seção retangular, tá? E olha o que acontece. Aqui, eu acho que é melhor. Vamos supor, eu tenho dois apoios aqui, né? É como se fosse uma vigazinha mesmo. Eu tenho um apoio aqui desse lado, tenho um apoio aqui do outro e tenho um vão, né? O peso tem essa força F sobre aquela viga. Então, esse cubozinho tenta ser cortado, certo? Então, tá vendo que aqui está pontilhado? Nesse pontilhado, nessa área, né, o material ou as fibras, né, eu posso até desenhar aqui as fibras, né, digamos assim, né, as fibras aqui, o material é um só, né? Então essas fibras, né, tem que resistir ao corte. Se não resistir, o material rompe, né? E quando ele rompe, nesse contexto a gente chama que rompeu, né, por cisalhamento. Realmente eu cortei a seção, tá? As fibras foram cortadas. Então, ó, o esquema, o diagrama de corpo livre seria mais ou menos isso aqui, ó, certo? Eu teria, né, a força F, eu teria reações aqui, né, e, ó, esse V seria o esforço cortante. Esses dois V's aqui, a soma deles tem que ser igual à força F, certo? Senão o corpo ou está subindo ou está descendo. Então aqui seria F sobre 2, digamos assim, porque nesse caso tem dois planos de corte. Esquece, tá? Então aqui seria F sobre 2. Se eu fizer o somatório de forças em Y aqui, que é o que a gente faz, eu tenho F sobre 2 e F sobre 2, certo? Tudo tendendo a cortar essa seção. Essa força cortante aqui, esse esforço cortante, ele é como se fosse, nesse contexto aqui, bem simples que a gente está vendo, um cortante que a gente pode distribuir em toda a área que está ligada. Então é como se fosse o normal médio, só que agora a seção, a força não é axial, não é entrando no eixo, ela é perpendicular, tá? Então eu tenho uma tensão de cisalhamento médio, que é essa força cortante, que seria análogo ao N, dividido também pela área de corte, tá? Que é a área da seção transversal, beleza? Então, enquanto aqui eu tenho uma força externa jogando o bloco para baixo, eu tenho que ter forças internas, que é a fibra do material que está resistindo, jogando para cima.
seria, e se eu distribuir todas essas forças na área da seção, eu tenho um médio, digamos assim, tá? Então ali, ó, como é que a gente expressa a tensão de cisalhamento, tá? Eu sempre esqueço as letras gregas, gente. Aquele outro era sigma, né? Esse acho que é o φ, tá? É esse T aqui, ó, esse negócio aqui, ou é o tal? Não, é o φ. Eu vou descobrir. É o tal. Acho que é o tal. Enfim, quem for bom aí dá uma pesquisada. Eu sempre esqueço. É o tal. É o tal? É, né? Quem foi que falou? É o tal, né? Pronto. Então, ó, a tensão de cisalhamento médio seria essa força cortante que a gente acha do somatório de forças em Y na seção de corte, dividido pela nossa área. Tá bom? Dividido pela nossa área. Tá? Aqui, não sei se vale a pena eu entrar. Deixa eu ver se eu entro nisso daqui. Vou entrar. Vou entrar. Aqui é só conceitual, para vocês entenderem. Ó, imagina o seguinte. Eu tenho aqui uma viga que eu tenho umas tábuas empilhadas sobre as outras e elas estão soltas, certo? Repare quando eu aplicar uma carga P, o que vai acontecer? Elas vão deslizar uma sobre a outra, porque elas não estão coladas, elas só estão apoiadas umas sobre as outras. É impressão minha ou elas acabam desalinhando também? Eles estão desalinhadas, essa ponta aqui, né? É. Exatamente. Mas é por causa da força que faz isso. Isso. É como se a flexão fosse individual, tá? Só que quando elas são coladas ou unidas, o que acontece? É como se elas fossem uma peça só. E quando eu tenho um material que é uma peça só, realmente é uma peça só, tá? Só que ao invés de ser cola aqui, são as fibras do próprio material. Então o que isso quer dizer? O que isso prova pra gente? Prova o seguinte, sempre quando eu tenho esse esforço cortante aqui, ó, tá? Nessa direção, tá vendo? Eu também vou ter nessa. Quando você pega esse elemento aqui, ó, imagina o seguinte, eu tenho uma tensão aqui para baixo, cortante, eu tenho que ter a outra para equilibrar, né? Beleza? Só que agora no outro, se você pegar só essa peça em 3D, se eu só tivesse essa e essa, ela estaria fazendo o quê? Girando, não é isso? Então eu tenho obrigatoriamente, agora aqui já é uma abstração maior, no outro eixo, no eixo longitudinal, aqui ó, também um esforço cortante, tá? Para manter o equilíbrio. Então eu tenho um giro para cá e um giro para cá. Pronto, aí essa peça não está girando mais. Então isso quer dizer o quê? É conceitual. Sempre quando eu tenho um cisalhamento transversal, que é esse aqui, ó. Por que transversal? Porque é na seção transversal, certo? Eu também tenho, mesmo que não esteja demonstrando lá, ou talvez nem seja necessário calcular, né? Eu também tenho um cisalhamento longitudinal. Então, se aqui fosse uma peça, isso aqui é uma peça pequenininha. Se tivesse outra aqui embaixo, teria também que ver, né, a peça, a força entre elas. Mas é de mesmo valor. Por quê? Para equilibrar esse giro, a outra também tem que ser o mesmo valor. Senão ela vai ficar ou girando para um lado ou girando para o outro. Enfim, o cisalhamento ele é mais simples. Porque se você sabe, tá, se o material ele é homogêneo, o mesmo que ele resiste aqui, ele também vai resistir do outro lado. Isso vale para alguns materiais. Por exemplo, o aço vale. Então, por que a gente vê essa diferença? Porque, por exemplo, madeira já é diferente. A madeira, ela dependendo das fibras, tá? Da direção das fibras, ela tem uma resistência maior ou menor. Então, lá quando vocês for ver madeira, vocês vão ver que tem uma resistência que vamos supor que isso aqui seja de madeira. Ó, o cisalhamento assim, ó, ele é mais forte do que se as fibras estivessem assim, ó. Por enquanto só aceitem, tá? Mas o que eu quero dizer?
que quando eu tenho um cisalhamento, e eu sempre tenho na seção transversal, eu tenho de mesmo módulo e intensidade lá na seção longitudinal, tá bom? Surge porque o corpo tem que estar em equilíbrio. Então, se eu fosse fazer uma cola para essas madeiras, a minha cola aqui, ó, tinha que ser forte o suficiente para resistir ao cisalhamento nessa direção, tá bom? Que teria módulo igual ao que a gente vai calcular, certo? Teria módulo igual. Por que tem módulo igual? Porque senão ela estaria girando. Tá? Então, calculou a força F na transversal, você também tem a mesma força cortante na longitudinal. Obviamente, a área da seção transversal aqui é menor do que essa área colada, né? Vocês concordam comigo? Porque aqui só tem essa altura aqui. Só tem essa altura. Esse quadrado. A área colada ela é bem maior, ela tem um comprimento bem maior. Então, a força é a mesma, mas a tensão aqui tende a ser menor, porque eu estou dividindo por uma área maior. Enfim, vamos avançar aqui. Tá? O outro tipo de esforço solicitante, a gente viu esses três, tá? É o momento torsor. Então, o que o momento torsor faz? Ele gira a peça em torno do eixo, tá vendo? Antes a gente tinha o momento fletor, que faz isso, né? Faz isso, ele flexiona a peça. E agora o momento torsor, ele faz isso, ó. Tá? Em torno do eixo da peça. Beleza? Um exemplo disso, acho que foi até, eu sempre esqueço o seu nome. Bruno, que me perguntou quando é que eu teria. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma viga aqui, tá vendo verde? Essa quantidade de verde, e eu tiver outra viga apoiada nela, o peso dessa viga vai tender a torcer a outra ao redor do eixo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Vai fazer isso aqui, ó. Claro, né? Em determinadas proporções. Tá? Então isso aparece o torsor. O que o momento torsor gera? Gera também um esforço de cisalhamento. Tá? Olha o que ele tende a fazer. Ele tende a cortar essas faces, ó. Do mesmo jeito que o outro tende a cortar, só que é de cima para baixo, esse tende a cortar em torno do eixo. Então também é um esforço de cisalhamento. Beleza? Que a gente viu. Então, né, aqui, ó. Aqui é só, depois a gente vai ver isso aí de forma mais clara, tá? Pronto, então a gente viu dois esforços novos, tá? Que seriam o de cisalhamento, aliás, o cortante e o momento torsor, e uma tensão nova, que é essa tensão de cisalhamento. Tá? O objetivo é a gente entrar nessa tensão de cisalhamento médio, a gente começar a calcular a tensão de cisalhamento médio. Tá? Deixa eu ver se é nessa aula que tem exemplo. E claro, gente, tem mais pra frente aqui, mas é mais complicada. Todos esses esforços ele pode estar agindo numa peça só no mesmo momento. Entendeu? Só que tipo assim, eu não somo tensões normais com tensões de cisalhamento. Né? Esses dois são pares e os outros dois, cortante e torsor, é outro par. Entendeu? É outro par. Aqui é o estado geral. Então, ó, olha onde eu tenho aí, ó. Aqui tem um exemplo de cisalhamento simples, tá? Esse aqui seria o estado geral de tensão, depois vocês podem dar uma olhada, para um corpo tridimensional. Então, aqui a nossa análise não chega nesse nível, tá? Até porque a gente considera vigas e a maioria dos elementos como um elemento plano. Certo? Então a gente analisa o plano, depois a gente gira a seção e a seção continua sendo plano, né? E a gente analisa separadamente, beleza? Aqui é o que a gente chama de estado geral de tensões. Então em um corpo eu posso ter tensões normais, eu posso ter uma cortante em XY e em ZY ainda posso ter o torsor. Então, e isso em todas as três direções. Então são os três eixos, né? X, Y e Z. Em cada um eu tenho
normal e cortante, e tem o torsor, beleza? Então, o torsor em cada um dos 3 eixos. Então eu teria 6 tipos de tensões, digamos assim, né? Mas a gente não avalia dessa forma. Aqui é o estado geral de tensão. Em solo, isso já é avaliado. Quando, talvez lá em solos, lá quando vocês lá tem um ensaio que é ensaio triaxial. É isso aqui. Ele quer saber, ele confina o solo, porque o solo na real ele é confinado, né? Debaixo da terra, por todos os lados. Então ele tem reações de todas as direções, né? De todos os eixos, cada uma na sua direção. Então ele faz isso, esse ensaio meio que faz isso. Tem como a gente fazer matematicamente? Tem, mas aí é outro caso. A gente até vai ver uma parte disso. Tá? Ficaram preocupados? Então vamos despreocupar. Vamos entrar agora no simples. Tá? Tensão no cisalhamento simples. Eu tinha que falar isso porque vocês não viram, né, muito ou nada, não sei, sobre isso. Não tem. Então, cisalhamento simples, galera, o nome já fala. É quando eu só tenho na peça agindo o esforço de cisalhamento. Então a gente analisa separado, depois é que junta com outras coisas, igual a gente fez aqui. Tá? Lembrando que esse é uma tensão nova. Enquanto essa se somava, agora eu não posso mais colocar essa com essa no mesmo bolo, porque elas são tensões em direções diferentes. Essas duas aqui tinham a mesma direção, ou entrava na seção ou saía. Tá? Essa daqui é diferente, ela é transversal. Tá? Transversal. Então, ó, por exemplo, onde a gente pode aplicar? Né? Se eu tiver unindo 2 chapas metálicas, eu coloco lá um parafuso. O meu elemento, as minhas chapas, elas podem resistir à força F tranquilamente. Se o parafuso romper, adianta alguma coisa? Não. Então elas exercem uma força que tende a cortar o diâmetro do parafuso. Não sei se dá para entender, né? Então aqui, ó, eu tenho uma força puxando, tá? Para um lado F, e essa força F tende a cortar o meu diâmetro do parafuso. Se ele não for suficiente, ele vai romper ao cisalhamento e aí já foi. Isso serve para dimensionar ligações e as próprias peças, tá? Podem ser ligações coladas, podem ser na peça individual, certo? Pode ser na peça individual, né? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Pode ser uma peça colada, ó. Eu tenho uma força F, logo vai ter uma reação nela, tá? Essa força vai estar colada sobre essa área aqui. Essa área está aqui embaixo, não sei se vocês concordam, tá? Essa imagem é igual a essa aqui, tá? Eu só coloquei essa aqui seria a parte de cima e aqui seria a área colada. Então essa força F está puxando para lá, tem que ser resistida por uma cola, só que na cola a força está para cá e está distribuída em toda essa área colada. Então a tensão de cisalhamento que a cola tem que resistir tem que ser igual a essa força F dividida por toda a área da seção de cola. A gente vai fazer alguns exemplos. Aqui, ó, eu tenho um exemplo, aqui é cisalhamento simples. Por quê? Porque a força F já tem o mesmo valor, o cortante, aliás, tá? O V, já tem o mesmo valor da força F. Porque eu só tenho uma força para um lado e uma força para o outro para eu equilibrar. Nesse caso aqui, ó, se eu estiver unindo 2 chapas, né? 3 chapas, né? E essa chapa tiver uma força F, vai ser dividido para cada uma dessas outras F sobre 2, né? Então o cortante, né, no parafuso aqui, nessa área de cima, olha o diâmetro dele destacado, vai ser F sobre 2, porque eu peguei a força externa, só que eu estou unindo, dividindo por 2, tá? Então o V vai ser o F sobre 2, a mesma coisa aqui. A mesma força F eu estou distribuída em 2 áreas de colagem. Então seria F sobre 2 para cá e F sobre 2 para cá, tá bom? A gente vai fazer alguns exemplos disso agora, tá? Para ficar bem mais claro.
vamos fazer aqui, né? Vira a chave da cabeça de vocês, muda o esforço aí, tá? Esquece por agora o momento fletor e normal e vamos para o esforço cortante, tá bom? Vamos lá para o esforço cortante. Vou soltar a lista aqui. Tem lista? Não trouxe a porcaria. Faz aí, gente. Faz aí vocês a listinha nossa de presença. Calma, galera. Vocês estão. Estamos mal acostumados. Você trouxe as atividades, professor? Trouxe não. Nem a lista, eu ainda não corrigi porque eu tava viajando. Mas essa quarta-feira já tá tudo. E terça-feira eu vim pra escola, pra faculdade, professor. Como é que é? Esqueci, velho. Terça-feira eu vim pra faculdade. Na minha cabeça ia melhor quarta. Teve Mas aula terça- geral. Ah, Entendi. É muita festa. Ah, eu avisei certo, eu avisei certo, eu avisei errado. Ah, mas você inverter essas duas Vai vezes. que eu avisei errado. Minha vida. Eu não estou conseguindo ter acesso às aulas. Só vou atrás do material. Quais? Botar pra A sua que você prepara e a que eu tenho quinta-feira. É. Eu não tô- Mas é o Blackboard, é o Teams, é o quê? Lá no É, papel. eu vou entrar na plataforma autista, aí não vai. Porque, Não vai sair, não tem mais aulas, né? pera, a de quarta-feira passada, eu liberei pra todo mundo. Tipo assim, eu deixei livre, tanto tem no e-mail ou não. Você tem que vir aqui, ó. Aí eu acho que eu já botei lá no... Eu botei no YouTube, essas daqui que estão indo pra lá. Eu botei lá. É porque teve um negocinho da sala mesmo. Foi na de quarta, né? Que eu acho que eu criei 2 salas. Será que não foi isso, não? Eu não consegui entrar direito. É porque tem 2 salas. Eu acho que eu fiz uma confusão. Mas a aula tá lá. Eu só fiz corrigir. Tá no YouTube a aula. E aqui eu tô botando tudo. Não vai abrir aqui. A de quinta foi o quê? A de projeto integral. Aí não é comigo, não. Não, é com a professora, eu tô falando. Ela nem assistiu também. Já Pode dar uma elogio. Ó, galera. Uma questãozinha aí, ó. Não, aqui é de... Eu quero uma mais simples, espera aí. Na prova vai ter 5 escolas. Na prova é simples, né? Vou ter que abrir o livro. Na prova? Ai, Você tá vendo, a gente não é uma turma que dá trabalho pra você. Todo mundo tranquilo, ó. Não é toda vez que Ah, tem um negócio aqui, ó. Ah, Eu até acho que eu passei isso aqui na aula lá. Não sei se foi nessa aula, nessa turma. Mas tem umas convenções de sinais para o esforço cortante. Presta atenção, vamos lá. Eu não passei isso para vocês, não? Se você quiser tirar foto. Pera aí, galera, pausou. Aqui é tipo um videozinho. Tem umas convenções de sinais aqui, só antes da gente prosseguir. Vamos lá. Ó, para o esforço normal, tração é o quê? Positivo, né?
ali. Compressão é o quê? Negativo. Bom, agora vai mudar para outro esforço solicitante, que a gente viu agora, força cortante, ó. A força cortante que gira a girar, ou gira, que tende a girar o corpo no sentido horário, ele é tido como positivo. No sentido anti-horário, o cortante é negativo. A gente vai fazer exemplos, você vai ver isso aí. O momento, né, ele é positivo quando ele tende a comprimir em cima e tracionar embaixo. A gente nem viu exemplo com momento negativo. Vocês vão ver lá em teorias 2. Se preocupem. Momento fletor negativo. Tá? Então aqui, ó, para o cortante, em vigas seria o seguinte. Talvez aqui a gente nem veja muito em vigas, né? Mas a gente vai ver o médio. Então, vamos lá. Em vigas seria o seguinte, ó. Imagine que aqui tem uma força P, certo? Quando eu fizer as reações aqui, de cabeça aqui vai dar quanto? P sobre 2 vai metade para cada ponto. É isso? P sobre 2 em x é 0, não vou nem representar aqui pra gente. Tá? Todo mundo concorda com isso aqui? Certinho, né? P sobre 2. Se eu fizer uma seção aqui, galera, ó. Uma seção aqui, ó, de corte. E desenhar ela aqui embaixo, ó. Vou desenhar ela aqui embaixo. Estou olhando daqui para cá, né? X é daqui para cá. Eu tenho aqui, fiz o X no lugar errado. Eu tenho aqui o apoio, P sobre 2, certo? Pronto, eu ainda não cheguei nessa carga P, não estou ainda calculando ela não. Meu corte está aqui. Os esforços solicitantes que surgem aqui, né, seriam o N, né, que nesse caso daria quanto? 0. O momento, teria um momento aqui, M, se eu fizer a somatória de momentos eu ia achar. E teria o que aqui? O V, tá? Como a gente só está estudando cortante, cada um desses aqui eu faço fazendo somatória de forças em X, o N, somatória de forças em Y igual a 0, o somatória de momentos no ponto lá, o M. Como aqui é só cortante, para esse corpo estar equilibrado seria assim, né? Claro, o momento, e o giro, o momento é compensar o giro lá. Fiquem tranquilos, beleza? Aqui é só cortante, tá? Tinha que ter uma força para baixo. O que tende a fazer isso, esse giro está em que sentido? Rodado. É positivo. É isso que a gente está falando. Tá? O cortante, esse V, entraria na nossa equação mais V. Entendeu? Mais V. Seria o positivo. Já seria balanço botar a seta por baixo. Mas aí não é aí é convenção. Lembra que tem a convenção dos sinais que a gente viu aqui. Tá? Na verdade, na prática, o sinal do cortante não é tão importante. O sinal, o módulo é mais importante. Tá? Mas nós estamos aprendendo as convenções que a gente tem. Porque no sistema de forças mesmo, X, Y, Z, para cima é positivo, né? Mas aqui agora é uma convenção, é igual do momento fletor. Ele é positivo porque ele faz a carinha, sorrindo. Pronto. Aqui ele é positivo porque ele gira assim. Aí o cara aqui fez a convenção e quis fazer assim. E a gente segue. Tá? Ele tá certo, tá certo. Basicamente é isso. Se fosse o contrário, eu creio que ele fez dessa forma porque geralmente as vigas, as forças estão de cima para baixo, né? Então as reações são para onde? Para cima. Então ele botou esse, que é o caso mais comum, sendo positivo. Porque para equilibrar uma força para cima, o cortante invariavelmente é para baixo. Ele botou como sendo positivo.
que vai dar o mesmo valor, P sobre 2 aqui, né, para equilibrar. Vamos lá. Então, se por exemplo, só para terminar o assunto, se eu tivesse uma viga de 25 centímetros por 50 centímetros, essa força P sobre 2 estaria distribuída nessa área, né? Está tendendo a cortar a seção transversal ali. Cortar a seção transversal. A armadura aqui, uma viga de concreto armado, digamos assim. A armadura que tende a combater esse corte é o estribo, não é mais a longitudinal. A gente tem a viga, a gente tem as armaduras principais assim, ó, saindo, né, e entrando, e aqui tem aqueles estribos, ó. Não sei se vocês tiveram chance de ver. É esse estribo que tende a combater esse corte, tá bom? Esse estribo tende a fazer isso. Cara, tem uma contribuiçãozinha das armaduras longitudinais? Tem, beleza? Mas elas não são calculadas para isso, a gente não leva em consideração. Fator de segurança, né? Desconsidera. Mas vamos lá, vamos para o mais simples, que aqui já é concreto armado, então é outra coisa. A gente está ainda antes, né, no esforço solicitante. Então, vamos fazer um exemplo. Todo mundo assinou a lista, gente? Assinou para o coleguinha que está faltando? Também. Não pode. Não pode. Não tem porque eu não quis. Rapaz, vocês estão cúmplices, vocês estão sendo álibis. Aliás, vocês estão dando álibi para um assassino. Foi longe. Eu não sei qual foi o crime que o outro colega lá de vocês fez, mas tem. De vocês não, nem conheço. Colega nosso, já deve ser formado. E de coisa eu gosto. Tu é colega meu, né? Colega meu. Aquele amigo lá. Isso aí tudo eu vou cortar. Espera. Aí chega no dia da atividade, eu assisti o vídeo, tá tudo lá. Tá tudo lá. Aí, espanando todo mundo. Faltou porque quis, tá vendo? Viu, Vinícius? Faltou o que quis. Ah, não. Boa noite. Vem na hora que eu falar pra Vinícius lá no vídeo aí. Já vai Toda lá. hora segredo, e eu pra vocês saberem. Vocês sabem só quando assistir esse vídeo. Vocês só iam saber quando assistir Pô, eu não esse disse que eu não falo. Isso ainda bem que você fez, né? Vamos só perguntar, Vinícius, de 7h50 agora. Os biólogos representam dessa semana. Hã? Os biólogos representam dessa semana. Hoje, amanhã, aqui. Amanhã tem aula, né? Acho que Só nas aulas. Por que não volta no grupo para uma aula do projeto? essa semana tem que vir, né? Porque senão. Peraí, galera. E os maldos de novo. Não que obrigue de novo, não. Pode falar 5 vezes, né? Hã? Pode falar 5 vezes, né? Acho que é. Mais 4. Tem mais Tem 4. que aula também. Mais Ah, 4. mas deixa eu colocar assim. Mais 4. Deixa eu colocar um caminho especial. Né? Ô, você não tá nem pegando junto. Só falta ajustar. Sim, para a faculdade de progresso. Vou falar no projeto. Não precisa fazer. Fazer as perguntas para Jéssica e João perguntar ao pessoal. Já nasce É bom tirar. Então, vai pegar as mesmas perguntas que tem lá. Não, pegar como exemplo. Por favor, né? É porque lá tem um. Aqui, galera, ó. Basicamente é isso aqui, ó. Projeto de acoplamento simples, tá? Ó, aqui em cima tem um exemplo da seção do esforço normal, tá vendo? Quando eu tenho puxando ali e tal, dos dois lados, eu faço uma seção, vai ter uma tensão P normal média, né? No caso aqui ele está fazendo a conta contrária, ele deu a força e ele quer a área para resistir a essa força. Ele deu uma tensão admissível, que seria o que o material resistiria. Ele ia calcular como se fosse uma área mínima para aquilo ali. A gente também vai fazer um pouquinho disso. Tá? Do mesmo jeito, vai, porque na verdade na engenharia o que acontece é isso, ó. Te dá uma força para você entrar e o material você dá uma área para ele, e não é o inverso. Não chora, não chora.
Ó, o de cisalhamento, ó, seria isso. Eu tenho ali um acoplamento, tá? Que tende a cortar. Cortar o quê? O diâmetro do meu parafuso. Então a força P é transferida para o lado de cá. O parafuso, o diâmetro, essa força aqui tem que resistir a uma tensão que está apontada para lá. Tá? E aí a gente vai fazer umas questões disso aí agora. É análogo à força normal média. Deixa eu pegar uma questão simples de parafuso aqui. Pra gente fazer. O livro tá aí, ó. Tem questão resolvida aí pra tudo quanto é lugar. Ops, eu não gosto de livro. Mas precisa. Aí agora você falou pro professor errado. Eu pego meu livro, chega da capa. Pois é, é quando você mais aprende é no livro. Porque você sai daquele negócio de ter tudo mastigado e começa a pensar. Eu preferi ir pro YouTube lá, com as aulas nas videoaulas, que eu aprendo mais rápido. Esse negócio de aprender mais rápido Comigo você fala assim, é o problema. O livro é mesmo abstinência, igual abstinência. Pegando um livro Ramon. Aprender não é um processo rápido. Não é não? É por isso que eu bebo 2 dias seguidos quando eu bebo. Porque beber também não é um processo rápido. Aqui vocês entendem. Em casa vocês aprendem. Por vocês mesmos. Lembre. Ó, antes da gente continuar, deixa eu só dar esse conceito aqui que é bem simples. Tá? O material, na engenharia, a gente nunca trabalha com a resistência total do material. Entendeu? Aquela resistência que vocês vão ver que tem no ensaio dos materiais, o aço resiste a tanto, o concreto resiste a tanto. A gente não trabalha com essa resistência, tá? Porque o ensaio do laboratório ele é feito em um ambiente totalmente controlado. Não é o contexto da obra da gente. O concreto que você molda para o laboratório não é o mesmo da obra. O tipo do ensaio lá, você bota numa prensa e centraliza certinho, distribui a tensão certinho, entre aspas, né? O máximo possível, né? Então assim, você não pode usar aquela resistência, porque na obra às vezes o material não é tão bom, o concreto é na betoneira, a carga no pilar não é centralizada num ponto igual na matemática a gente coloca, não é. Então tem várias outras coisas. Então a gente bota uma tensão admissível, tá? Seria assim, reduz aquela tensão que ele pode resistir, né? Para ter uma margem de segurança, tá bom? Como é que a gente faz essa tensão admissível? Tá? Na verdade, essa tensão admissível é como se fosse uma resistência. Ó, o material, eu tenho força sobre área, ele só resiste a essa tensão aqui. A gente faz o quê? Faz os ensaios e coloca o fator de segurança, tá vendo? O fator de segurança, isso, nele. Tá? Geralmente, como é que a gente aplica esse fator de segurança? Né? O fator de segurança, vou botar aqui na tensão. O fator de segurança, geralmente, ele é o quê? Ele é a tensão de ruptura, que eu calculei no laboratório, sobre a tensão admissível. O que é a tensão admissível? Serve para tensões normais, tá vendo? Sigmas, ou para de cisalhamento, tá? Vou dar um exemplo numérico. Vamos supor que eu faço um ensaio do aço lá e a tensão admissível dele é de o CA50 mesmo, né, que é que a gente usa em vergalhões, é 500 MPa. Essa é a resistência dele, tá? Essa é a resistência dele, a última seria a de ruptura. Beleza? Nesse caso ainda nem é de ruptura, é de alongamento, tá? Mas considere. Aí a norma lá manda a gente fazer o seguinte: vocês vão usar um fator de segurança, igual a 1,15. Não, lá é para o concreto, né? Para o aço. É 15 ou é 1? É 15 mesmo. Nem sei. Aí é de norma. Eu só quero bater o valor aqui só para não estar falando besteira.
É 15. Certo? 1,15. Então, ó, eu só vou inverter aquela fórmula ali. A tensão admissível que esse material, essa fórmula, ó, a tensão admissível que o material vai resistir vai ser a de ruptura, certo? Dividido por o fator de segurança. Para o aço, o fator de segurança da norma é quanto? 1,15. É só para o aço do concreto armado. É bem específico. Tem norma para concreto armado, tem norma para aço, tem norma para. Então, seria 500 dividido por 1,15, que dá 4, 3, 4 e alguma coisinha, MPa. Então, repara, o fator de segurança, ele sempre faz o que com a resistência do material? Ele diminui, porque aqui é um ensaio controlado, nas coisas lá, então o fator de segurança ele faz isso. Então, eu vou projetar com essa resistência aqui, ó. Certo? A gente chama isso de tensão admissível, né? Obviamente, né? A gente não faz isso em engenharia. Talvez eu possa falar assim, considere o fator de segurança igual a 1. Aí a tensão admissível vai ser igual a ruptura. Aí não vai mudar nada. Mas nunca menor, né? Do que 1. Porque aí eu estaria contra a segurança. É só uma margem, né, de segurança para a gente. Tá bom? Isso chama de fator de segurança. Ou tem outro nome também, coeficiente de segurança. É a mesma coisa, fator de segurança, coeficiente de segurança. Depende do livro. Deu para entender isso aí, galera? Hã? Então, ó, quando eu achar uma área que vai resistir a uma certa tensão, eu vou considerar a tensão do material, a tensão admissível, que é teoricamente menor do que a real. Tá? Então eu iria achar uma área um pouco maior do que seria necessário, digamos assim. Vamos fazer essa do parafuso aqui. Fiquem tranquilos. Não sei por que vocês ficam assim. Que a gente é um. Vamos fazer essa primeira aqui, ó. Essa aqui, ó. Só que por enquanto sem um fator de segurança, beleza? Só com o. Vamos usar o fator de segurança igual a 1, tá? Depois a gente aplica esse fator aí que ele tá top. Pra vocês terem ideia, eu acho, não tenho certeza, não é minha especialidade, nem vai ser, que o fator de segurança do cabo de um elevador eu acho que é 10. Ou seja, a área lá é 10 vezes daquela necessária. Tem que ser, né? E ainda assim rompe. Rompe? Quanto? Eu acho que é mais fácil o avião cair. Isso aí é fácil. Só tem que parar. Sem dar manutenção é outra coisa. E eu acho que eles botam esse fator justamente por isso, que sabe que a galera fica 30 anos sem olhar o carro. Entendeu? Não, gente, pela quantidade de avião que voa aí, o que cai, eu não posso falar nada. Que esses dias eu viajei e eu tava morrendo de medo também. Não, quem procura acha. Mas você estava viajando naquele jatinho? Você estava viajando naquele jato pequeno? Não. Mas tá, do mesmo jeito. Agora esse que manda no paraquedas pra cada. Não pode. Pedra no avião. Você tá doido? Você tá caindo nessa gironada. Eu já vi um que tem a cabine vegetal. Eles são. Não, em avião como comercial é inviável colocar paraquedas. É impossível. Esse é. Não, Paraquedas pra cada pessoa? Pra cada pessoa você vai sair como, velho? eu tô falando que eles estão tentando criar a cabine vegetal. Aí o piloto, quando tá caindo, ele ejeta e fica as asas com o motor pra um lado e o passageiro pra outro. Não dá não, velho. Eu vi um cara que ele é. Esse negócio aí de carro mesmo. Eu sigo ele é formado no ITA, ele é perito em acidente de aeronave, ele falou isso. Ele botou uma imagem de um avião que eles colocaram, fizeram uma animação, que é isso aí. Eles ejetam tudo, aí ele faz explicar, gente, isso aqui é só a área desse paraquedas para aguentar o peso. Você não sei quantos campos de futebol. E
desse uma merda nesse desacoplamento, já foi todo mundo pro espaço, todo jeito. Ia morrer de um jeito ou outro. Vai fazer essa daí? Depende da questão da aqui. Melhor Mas jeito. é o combustível que eles jogam em alguns aviões. O mais certo é ficar em casa. Peraí, vamos lá. Peraí, gente. Tem várias etapas iguais às anteriores? Ou inicialmente é. Esse aqui é mais direto. Tem umas atividades também. É assim? Só que essa analisou direito. aqui eu ainda tô achando mais complexo do que eu queria pra mim, mas é o que eu achei. Ficar em casa, conversar com a mulher. Olha lá, não foi trair não, porque senão morre todo. Se ela perde, ela te mata. Ela mata, vai presa. 7 palmos embaixo do chão. Ó, esquece essa questão do coeficiente de ruptura agora, viu? Aliás, do coeficiente de segurança. Ah, então faz isso aí. Agora, depois a gente vai fazer com ele. Tá? Vou fazer com o vermelho aqui. Parece que ele tá mais. Vamos lá. Eu tenho uma junta, tá? A junta aqui está presa, bora, por 2 parafusos. Determinar o diâmetro do parafuso. Exigido, tá? Se a tensão de ruptura por cesariamento para os parafusos forem de sigma não. Tal de ruptura 350 MPa. Não vamos usar fator de segurança, vamos usar aqui o fator de segurança igual a 1, tá? Beleza? 1 ponto o quê? 81. Para Fs igual a 1. Bora lá. Ó, galera, aqui ele já fez o diagrama pra gente, tá? Ele falou o seguinte, ó, tem uma força lá de 80 kN, tá certo? Que tá puxando lá, beleza. E aqui já tem outras 2 barras. Que é F dividido para 2, né? Isso. Você dividiu. Isso, que ele já dividiu a carga aqui. Ele já dividiu essa carga. Então tá 40 kN para cá e 40 kN para cá. Se fosse uma carga só, então tá de 80. Tá de 80. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, essa mesma ideia. Puxa, eu não queria essa questão, mas eu já iniciei. Ah, eu já pensei que é. Bora. Eu tenho essa mesma ideia que tá aqui, ó. Eu vou mostrar a imagem 3D, ó. Cada parafuso está resistindo isso aqui, tá vendo? A seçãozinha de corte. Tá? Se eu voltar na aula aqui, pra gente só visualizar aqui. Aqui. Então a gente tem esse contexto, não é isso? Esse contexto aqui, tá? O parafuso está cortado por uma força F, só que a tensão, o V para o parafuso vai ser metade de F, que é o que ele já está dando na questão, porque tem 2 chapas, tá? Se fosse uma chapa só, seria tudo, beleza? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente sabe o seguinte, que a tensão admissível não é essa tensão, é o tal. Ao cisalhamento desse material, vai ser a tensão de ruptura sobre o fator de segurança. Quanto é o fator de segurança? É 1, né? Então, beleza, vai permanecer. Quanto é ali? 350 sobre 1, 350 MPa. Beleza. Não precisava fazer essa conta não, mas vamos lá. Para vocês entenderem. 350 MPa. Tá.
A tensão por cisalhamento, ela tem a seguinte fórmula, é o V dividida pela, aqui é uma tensão média, né? Dividido pela área, certo? Então a gente precisa achar, na verdade, aí ele quer achar o diâmetro. Então a gente vai achar uma área para o círculo, depois achar o diâmetro. Então a gente precisa ver quanto é que é V. A gente precisa calcular qual é o valor de V. Beleza? Bom, essa barra daqui de cima ele até já deu na questão. É F sobre 2. Vai ser 40 kN. Quantos parafusos eu tenho aqui? 2. O detalhe da questão era essa, que eu não queria inovar. Então vai dividir. Vocês entenderam? Vai ficar 20. É, porque eu quero calcular a área de 1. Entendeu? Só que se eu quero calcular, se na minha ligação eu tenho 2, eu vou supor que vai metade para cada um. Eu vou distribuir. Tá? Então, na verdade, o V aí ia ser quanto? 20 kN. Tá? Esse é o detalhe. Beleza? Se tivesse um parafuso só, ia ser 40. Se tivesse 10 parafusos, você ia dividir 40 por 10. Hã? E seria 4. Que seria 4. Vocês entenderam isso aqui? Tranquilo, né? Beleza. Então o V vai dar 20. Pronto. Já tenho tudo que eu preciso, né? Então a minha área, eu estou pegando essa mesma forma. A minha área para um parafuso, estou calculando a área de um parafuso, tá? Vai ser igual ao V, 20. Agora está em quilonewtons. Qual é a unidade de MPa? Lembra que é newton por milímetro quadrado. Então aqui, ó, eu tenho que transformar para newton vezes 10 a terceira, exato. Então vai ser, estou só invertendo, 20 dividido pela tensão admissível, 350. Tá tudo em MPa, né? Deixa eu ver aqui. Alguém pode fazer aí para dar essa área? 57,14. 57,14 milímetros quadrados. Beleza. Então, vou fazer aqui no cantinho. Ó, a área de um círculo é π d ao quadrado dividido por 4. O diâmetro vai ser raiz quadrada de A vezes 4 dividido por π. Né? O diâmetro vai ser igual a raiz de 57,14 vezes 4 dividido por π. Beleza? Dá 7,65, mas pegando isso. Vocês estão fazendo aí ou só estão deixando uma pessoa fazer? Eu não confio em um só, não. Eu não confio nem em mim. 53. Quanto? 8,53. Não confio nem em mim. 8,53 Aí vai ser milímetros. puro ou quadrado? Não, milímetro, é o diâmetro. Mentira, em mim, mas de vez em quando eu quero. Se eu não confiar em mim, gente, eu vou confiar em quem? Se você Ninguém. já está formado na área, está dizendo que não confia em você, imagina. Não, eu tô falando aqui na conta. Deixa eu ver a raiz disso aqui. 8,53, é isso aí. Tranquilo essa conta. E aí? Fácil demais. Agora vamos aplicar aquele fator de segurança? Simples. Minha nova tensão admissível vai ser igual, não essa tensão. Ô, professor. Oi. Ali é 0 ou é D? A D? D. Porque aqui é igual a diâmetro. Diâmetro. Certo? Então, gente, aqui, ó, eu dei a força da tensão admissível para achar uma área. Tá? Uma área que resista a essa tensão. A área circular que resiste a essa tensão, ela tem que ser de um diâmetro de
8,53. Obviamente o meu material tem que estar resistindo 350 MPa. Eu não vou botar qualquer material, é esse material. Ele não deu qual é, mas é esse aí. Ele deu qual é? Bom, é um parafuso, ele não falou qual era o aço, né? Mas, se eu quiser usar um fator de segurança de 2,5, esse fator de segurança eu tenho que reduzir a tensão admissível dele. Beleza? Vai ser o que aqui? Dividido por Fs. Vai ser 350 MPa dividido por 2,5. Aí você vai fazer tudo de novo, né? Vou fazer tudo de novo. Vai dar um parafuso mais grosso, né? Porque estou reduzindo a resistência dele. 140. 140. 140. Exato? Exato. 140 MPa. Pronto, então vamos ali. A área vai ser igual a 20 vezes 10 a terceira cortante dividido pela resistência nova. Que é 140. Dá quanto? Dá 142,35. 142,35 8 milímetros quadrados. Bom, agora quando eu achar o diâmetro, raiz quadrada da área multiplicado por 4 dividido por 13,5. 13,5 milímetros. Certo? É 1 centímetro, né, galera? Isso aqui, ó. O diâmetro. Lembrando que é isso para cada um, tá? Eu dividi, eu estou calculando um parafuso. Deu nosso horário? Falta Falta 10. 13. Calma, moço. Calma. 13. Vamos com calma, jovem. Se bem que tem na videoaula, né? Essa é a questão 1.81. Eu entendi que quando você falou o YouTube, a página dele, daquele posto das aulas. Eu botei lá. As daqui eu botei lá. Nas videoaulas que ele falou que assiste. Milton devia fazer isso aí. Sabia disso da hora? Seria meu sonho. Fato aí. Vai lá. Porque você não vira YouTube. Quer Uber, sei lá? Foi mal, velho. Poxa. Não precisava falar. De soltar. Será que Porque esse livro aqui, ele também tem muita engenharia mecânica, porque ele é para engenheiro geral. Então. É o que a gente usa aqui, o Hibler. Hitler? Hibler. Ah, sim. É que lá. Deixa eu ver aqui se eu acho uma. Não, vou de lá abaixo. Harley. A letra de física. Davidson. Agora, quem sabe isso? Ó, Muito tempo atrás. é massa, hein? Só drogado mesmo, só drogado. Cheirou muito bom, ficou doidão. Necessidade, né, galera? Necessidade de construir as coisas. A gente tá numa circunstância ordinária assim. Tá, sem cálculo da nada até hoje. Os prédios são completos. Ô, Senhor. Engenharia é top. Você acha que vocês não precisam saber, não, é? Seu Uber. É, essa é uma. É.
Tem que cortar Vai tudo. que o carro quebra lá, você precisa dar um toque. Vai ter que cortar tudo aí, ó. Tá exclamando? Eu achei que você vai ganhar mais views, moço. Pra pagar aqui? Agora vai te cancelar. Pois é, tem que cortar tudo. Aí você vai ganhar mais também assim. Ó, Uber é bom, galera. Se eu não fosse engenheiro, tá no. Só pior. Bora lá. Misturou as duas coisas aí, ó. O acoplamento de um gancho tal, e a haste. Eu vou ter o gancho e a haste, tá? A haste é esse aqui, o gancho é esse aqui. Está sujeito a uma força de tração de 5 kN. Determine a tensão normal média em cada haste. A haste é isso, ó. Tá vendo? E a tensão de cisalhamento no pino A, entre seus elementos. Então ele deu o diâmetro da haste. A haste tem uma seção circular, né? Se você escrever aqui, a haste tem uma seção circular de... Faz de conta que eu não sei. O diâmetro de quanto? 40, né? 40 milímetros. Bora a interpretação aí da questão. 40 milímetros. E o pino, quantos milímetros? Ah, peraí, gente. O pino. Um fala uma coisa, outro fala. Ah, tem haste diferente. Que bosta. Vai ter que cortar. Não, aqui tem uma haste aqui. E aqui tem uma outra haste aqui. Vai ter que cortar. Ele não corta nada disso. Ele deixa tudo lá. Ele cortou só o final. Tem que cortar. Aqui é quanto? 30. O pino é de 25? 25. É isso aí. Tá na escala, vocês estão vendo, né? Com 30 dá no mesmo tamanho do 40. Tem nada a ver. Bom, tensão normal média, a gente viu, tá de tração aqui, ó. Vamos fazer aqui só as hastes, depois a gente vai do outro lado. Tensão normal média é aquela que a gente viu, tá? Que é o N sobre a área, tá? O N aí, ó, já tá dado, né? 5 kN. Vamos transformar para Newton. 5 vezes 10 a terceira. Área. Cadê a área? A área a gente vai calcular. Essa aqui é a tensão que está nele. Qual é a área? Π vezes, para a primeira, 40 ao quadrado, dividido por 4. Essa aqui é para a primeira haste. Tá? Na haste A. E aqui na haste B. Vamos dar os valores aí, se possível. Só vai mudar a área, tá, galera? O esforço é o mesmo, é porque uma haste é diferente da outra. Π vezes 30 ao quadrado sobre 4. Tensão. Essa eu vou fazer, porque tem cara que vocês vão errar aí na hora de botar. Que absurdo. Que isso? Vocês têm dificuldade na calculadora. Eu peguei um bocado de vocês, um bocado de Dá 3,98. De gente com essa dificuldade. Principalmente se a calculadora não tem aquela função de fração assim embaixo da outra. 3,99. Às vezes vai ficar separado. É uma solução. É melhor. Ele errado. Como é que ele não Mas você perde mais tempo, né? Aqui mesmo, ó. 5 mil cada dia, daí a 40. Eu tava pensando, né? 40. Ah, moça. Bateu aí com vocês? 98. 707. Eu botei 49. Aí, tá vendo? Aí já é metade da questão que você errou. Ou você errado. É, porque esse aqui vai metade e aqui vai metade. Na letra B não teria 7,7, teria lá. Não teria 3,92, teria 7,7. E B, e se fosse aberta? Ué? Você tá Na prova tá vendo não. alguém vacilando. E aí? Acho que é isso, né? Na prova é perfeita. Certo, e o cisalhamento? Vou fazer uma divisão aqui para terminar. Cisalhamento, vamos ver a abstração de vocês.
Eu tenho um carregamento de 5 kN, tá? Pergunta: qual força eu vou considerar para o B? Eu vou fazer o diagrama aqui. Vê se vocês concordam. O pino, galera, vou desenhar o pino aqui. Você vai considerar de cá. Que é que tá puxando. Que força é essa? 5 kN. Certo? Esse pino aí O de 40 ou de 30? não faz diferença. A força que está chegando é essa, de 5. A força que está chegando aqui no pino é 5 kN. Certo? Força. Entendeu? Aí está cortando aqui, só que está cortando do outro lado também. Então aqui eu considero 5 ou 2,5 para cá e 2,5 para cá. 2,5 para cada lado. Ó. Nesse lado aqui, ó. 2,5. E nesse lado aqui, ó. 2,5. Esquece isso aqui. Está sendo puxado aqui e está indo para essa garra, 2,5 para cada lado. Né? Então, essa área aqui está sendo seccionada em duas. A força está sendo dividida. Porque eu tenho duas seções de corte. Eu tenho uma desse lado e tenho outra do outro. Se fosse um lado só, aí era tudo. Mas não é. Vocês vão contar quantas seções de ligação eu tenho, ou melhor, quantas seções de corte eu tenho. Entendeu, galera? Aqui eu tenho duas seções. Está sendo cortada aqui do lado esquerdo e está sendo cortado lá também do lado direito. Então a força se divide em duas. Beleza? Quando é um parafuso simples igual aos outros, o acoplamento simples que está lá